O SCC Meio Dia está começando agora com a imagem de um assalto a esta concessionária em Santa Catarina. Criminosos chegaram, anunciaram o crime e fugiram levando 9 veículos da mesma concessionária, em plena luz do dia. O final dessa história eu te conto a partir de agora, aqui no Meio Dia, que já está no ar. 11 da manhã, 16 minutos. Muito bom dia, Santa Catarina. Tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Estamos no ar para todo o estado e você com a gente, muito bem informado. Bom almoço e obrigado por escolher o SBT. Eu abro esta edição falando da Marina, em Florianópolis. Esta marina que está sendo planejada há décadas na capital do estado. Aí você vê o projeto. É um projeto misto, tanto com áreas públicas, um parque aberto à população, quanto áreas particulares, hotel e até mesmo os espaços na Marina. Agora, 11h16 da manhã, prestem atenção porque o Ministério Público Federal reconheceu que é o IMA e não o IBAMA o responsável pelo licenciamento da obra em Floripa. O Kaique Guede está com a gente agora ao vivo para explicar essa decisão e como isso pode interferir no início do projeto. As licenças ambientais, neste momento, estão no centro desta discussão, o que impede, neste momento, o início dos trabalhos. Por isso, vamos para lá ao vivo entender como que isso pode mudar a partir desta decisão. Kaique, muito bom dia, bem-vindo. Perdi o áudio. Aí você vê o projeto da Marina, a equipe técnica vai restabelecer o áudio do nosso Kaique Guede, que está em Florianópolis, está na beira-mar norte, na capital do estado, onde poderá ser erguida esta marina. Tudo depende, claro, das licenças ambientais. Um projeto robusto que se discute há muito tempo com o objetivo de atrair turistas em potencial, ou seja, movimentar a parte econômica da cidade a partir do turismo, desta movimentação turística. Não somente uma marina, mas também um hotel, espaços públicos, restaurantes, o que atrairia, sim, não somente investimentos para a capital, mas muitos visitantes. Tem o Kaique ou não tenho, dona Karen? Agora 11h18, então bola para frente. Um mega assalto aconteceu na cidade de Jaraguá. 9 carros foram levados de uma revendedora. Eu tenho a imagem do momento exato deste assalto. Os criminosos chegam, anunciam o crime e fogem levando nada mais, nada menos do que 9 veículos. O Luiz está comigo, está ao vivo com todos os detalhes direto da região norte catarinense. Oi, Luiz, até o momento, os carros já foram recuperados, os criminosos encontrados? Como é que está a situação agora por aí? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Fernando, um mega assalto que acabou acontecendo aqui na cidade vizinha da gente, em Jaraguá do Sul. Uma cidade tranquila, uma cidade bastante pacata, conhecida por ser uma cidade bastante segura ali, aquele entorno todo de Jaraguá do Sul, Guaramirim, uma cidade com bastante segurança. E ontem esses indivíduos acabaram indo nessa revendedora e levando esses carros. Como é que aconteceu a dinâmica deste assalto? Inicialmente, um indivíduo chegou no local, acabou rendendo um funcionário e logo após o restante da equipe entrou na revendedora e levou os carros. A nossa equipe de reportagem, Renato Santos e Fábio Fernandes, estiveram ontem e conversaram com esse funcionário que acabou sendo rendido e falou com exclusividade à nossa equipe. Confira. E até o rapaz comentou, queria comprar um carrinho no nome da minha mãe, com uma pasta embaixo do braço. E nisso ele guardou a pasta dentro da bolsa. E daí eu falei, vamos dar uma olhada no estoque. A hora que eu falei, vamos dar uma olhada no estoque, ele puxou o revólver, né? E daí anunciou o assalto. Aí o lavador que estava almoçando, eles não viram o lavador. Daí quando eles viram ele, trouxeram junto. Aí amarraram os pés dele, os braços.
e meus braços também. Aí toda hora pedindo chave, somente de caminhonete, não queria outro carro. Desde o início ele pedindo, quero chave de RAM, quero chave da S10. Eles até pediram chave de carro que a gente vendeu na semana passada, então acredito que já vem tempo sendo planejado. Esse ponto chama bastante atenção, Fernando, desse assalto que acabou acontecendo, justamente quando esses indivíduos entram nessa revendedora e questionam sobre um carro que já foi vendido, já tinha sido vendido, o que denota que eles já estavam olhando ali toda aquela região. Em entrevista hoje pela manhã a uma rádio de Jaraguá do Sul, o proprietário chegou a dar alguns detalhes sobre esse assalto. Os indivíduos, eles foram abastecer uma caminhonete Trailblazer a gasolina, ela é a gasolina, e botaram óleo diesel. Ou seja, eles foram programados, mas eles não sabiam direito o que eles estavam querendo levar. São jovens criminosos que possuem passagem pela polícia. Logo após, então, esse ocorrido, eles acabaram fugindo da cidade pelas estradas de Guaramirim, a rodovia do Arroz, popular rodovia do Arroz, com sentido à cidade de Garuva. A nossa equipe de reportagem também falou ontem com o Tenente Coronel, que é comandante da Polícia Militar de Jaraguá do Sul, que falou sobre o ocorrido. Confira. Prontamente nós acionamos todas as nossas guarnições, não só de Jaraguá do Sul, mas da região. E não só da região de Jaraguá do Sul, mas também em Joinville, conseguimos informar as unidades vizinhas. E aí as buscas começaram. E logo na sequência nós já tivemos policiais em Guaramirim executando prisões. E policiais começaram a recuperar veículo em cima de veículo. E num espectro ali de 2 horas conseguimos fazer a prisão e a recuperação de 9 veículos roubados. Já se envolveram em crimes anteriores e não tem nenhum tipo de arrependimento da parte deles. Eles informaram, na verdade, superficialmente, né? Responderam ao questionamento que nós fizemos com relação a eventual pagamento, a motivação por conta do roubo, da ação criminosa. E a motivação é a mais simples possível, é a ganância. A Polícia Militar de Jaraguá do Sul fez um trabalho excepcional na tarde de ontem, juntamente também com a PRF e também com a Polícia Militar de Joinville. 6 presos, Fernando. 2 presos na região de Guaramirim e 4 na região de Garuva. 9 carros foram recuperados, 3 na região de Guaramirim e 6 em Garuva. Garuva seria o ponto de encontro desses indivíduos, onde eles deixariam esses carros, mais precisamente na Estrada da Serrinha. Um dos indivíduos presos, de 23 anos, acabou confirmando à polícia que eles receberiam cerca de R$3 mil para fazer esse assalto. A Polícia Militar também estima que cerca de 10 pessoas, mais de 10 pessoas estariam envolvidas nesse mega assalto ali na cidade de Jaraguá do Sul. Infelizmente, Fernando, uma família que estava indo passar férias na cidade de Gaspar, num hotel fazenda na cidade de Gaspar, passava pela rodovia, pela estrada em Garuva, no momento que esses indivíduos estavam por lá, quando se chocaram com esses criminosos. Infelizmente, 4 pessoas que estavam nesse carro, uma delas veio a falecer aqui no Hospital São José de Curitiba, uma senhora de 63 anos, e o condutor deste veículo está em estado grave. As outras 2 pessoas que estavam nesse veículo foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros, porém, infelizmente, uma acabou falecendo e outra está em estado grave aqui no Hospital São José de Joinville. Esse foi esse mega assalto que acabou ocorrendo na cidade de Jaraguá do Sul, Fernando Machado. Eu volto contigo no estúdio. Segura a imagem no ar, segura a imagem no ar. Olha aí a perseguição, a polícia atrás dos criminosos. Uma pessoa morta, infelizmente, neste assalto, um mega assalto aqui em Santa Catarina. Luiz, fica comigo que já tem novas informações do norte do estado. Olha aí o acidente provocado. Claro que foi planejado. Os criminosos tinham informação. Acompanharam o dia a dia desta revenda, sabiam como entrar, tinham informações de como sair, qual era a principal rota de fuga. A polícia vai usar a investigação para descobrir todos os envolvidos, porque pode ter certeza, tem gente de muito próximo desta operação entregando as informações para os criminosos. Porque foi um assalto audacioso, 9 veículos levados, em plena luz do dia. Mega assalto, Jaraguá do Sul, e o Luiz mostrando tudo pra gente.
E você confere ainda um capotamento na cidade de Itaiópolis, deixou uma mulher gravemente ferida. Você confere agora. Uma imagem registrada na BR-280 causou revolta em quem passava pelo local. Um cachorro foi flagrado solto em uma caminhonete, assustável e visivelmente com medo. A caminhonete foi flagrada a mais de 60 km por hora. Uma prática criminosa que pode ser enquadrada no crime de maus tratos animais. Um homem foi flagrado dirigindo sem a carteira de habilitação em Itaiópolis. O caso ocorreu no bairro Bom Jesus. O motorista de 20 anos, após ser abordado pela PM, saiu de um patrulhamento e afirmou que desviou o caminho por não ter a CNH. O proprietário do carro foi chamado ao local e confirmou que emprestou o carro ao jovem, que não tinha permissão. Um capotamento foi registrado na cidade de Canoinhas, mais precisamente na Estrada Geral do Salto da Água Verde. 2 mulheres ficaram feridas após o caso que envolveu um Chevrolet Celta. Uma das mulheres de 16 anos, gestante de 6 meses, foi encaminhada à UPA da cidade. Vamos falar da Marina agora, da Beira-Mar Norte em Florianópolis. Aliás, antes de eu entrar nesse tema, deixa eu te perguntar, você é a favor ou contra a construção da Marina? A gente sabe que em Florianópolis a opinião se divide. Há quem defenda que aquele espaço deve ser mantido público e aberto à população, muito embora hoje a estrutura que existe por lá é ínfima, praticamente nenhuma, a não ser todas as questões ambientais, que aí sim, todo o direito de preservação. Há quem defenda que a cidade tem que olhar para frente, cuidando do meio ambiente, mas se permitindo, sim, atraindo novos investidores, novas estruturas privadas e públicas, justamente para movimentar a economia que vem do turismo. E a gente sabe o poder do turismo aqui em Santa Catarina. Qual é a sua opinião? Deixa aqui no WhatsApp do SCC Meio Dia. Balneário Camboriú, aqui do ladinho, dá um exemplo do que é abrir a cidade para projetos, para investimentos, e a gente já conhece o resultado disso tudo. Um dos metros quadrados mais caros, mais valorizados, não é caro, valorizado, essa é a palavra, do mundo, que é a nossa Balneário Camboriú, que é a vitrine do Brasil para o mundo. Florianópolis vai seguir na mesma toada, vai ter uma cidade mais orgânica, mais natural, é a discussão. Por isso que a discussão da Marina, ela dura anos em Florianópolis, anos, e até agora nada. O poder público defende a construção. Agora, o Ministério Público Federal reconheceu que é o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, e não o IBAMA, o responsável pelo licenciamento da obra. Você deve estar se perguntando agora, mas que diferença faz? Não são 2 órgãos que preservam, ou que pelo menos trabalham para garantir a preservação do meio ambiente? Bom, tem diferença importante. Isso pode significar uma maior agilidade ou não na construção da Marina. Quem foi apurar todos os detalhes desta informação complexa, mais importante para a nossa rotina, foi o repórter Kaique Guede, que volta comigo aqui na programação do SBT e vai explicar para a gente o que muda na prática, sendo o IMA o responsável pelas licenças e o que isso pode representar no andamento dos trabalhos, no início dos trabalhos, né, Kaique? Oi, Fernando. Olá a todos que assistem o SCC Meio Dia. O Parque Urbano e a Marina da Beira-Mar Norte em Florianópolis estão mais perto de sair do que nunca. Afinal, nessa terça-feira aconteceu uma reunião na 6ª Vara Federal de Florianópolis entre a Prefeitura da capital e o Ministério Público Federal, reunião esta mediada pela Justiça Federal. O Ministério Público Federal reconheceu a competência do IMA em fazer o licenciamento dessa obra. O que significa, então? Um órgão estadual vai ser o responsável por dizer pode ou não pode, ou o que tem que ser feito para que a Marina possa ser construída na Beira-Mar Norte. Esta reunião aconteceu ontem, portanto, e dentro de 30 dias o Ministério Público Federal vai promover, vai se manifestar
para fazer um acordo, ou seja, extinguir uma ação civil pública que existe neste momento correndo na Justiça relacionada à competência de quem deve ou não fiscalizar, promover o licenciamento ambiental da Marina na Beira-Mar Norte. Feito isso, após este acordo ser homologado entre a Prefeitura de Florianópolis e o Ministério Público Federal, aí a Prefeitura tem segurança jurídica para dar continuidade ao projeto. E a próxima etapa é justamente a busca, junto ao IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, do licenciamento ambiental para instalação. Ou seja, IMA, podemos ou não instalar uma marina na Beira-Mar Norte. Isso vai acontecer após a homologação do acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público Federal. É claro que nós continuaremos acompanhando. Fernando? Kaique, muito obrigado. Acompanhando mais um impasse, um novo capítulo da Marina da Beira-Mar em Florianópolis. Palhoça faz aniversário nesta semana e as comemorações já começaram. Exatamente, o próprio rodeio que nós mostramos aqui no SCC Meio Dia desta segunda-feira é uma das atrações da cidade. É verdade. E a gente vai continuar falando sobre isso aqui no nosso meio-dia. A programação completa do aniversário de Palhoça você acompanha em scc10.com.br. scc10.com.br. Atenção, deixa eu falar da homenagem que a nossa apresentadora do Tá Na Hora recebeu em Palhoça, que a cidade está de aniversário, como eu acabei de falar, e as comemorações estão avançando por lá. Uma das homenagens aconteceu nesta semana e quem recebeu foi a nossa colega, a apresentadora do Tá Na Hora. Recebeu uma homenagem na cidade, a Júlia Matos. Vamos acompanhar. Uma noite de festa, reconhecimento e emoção em Palhoça. A Câmara de Vereadores celebrou nesta terça-feira os 131 anos de emancipação político-administrativa do município, com uma cerimônia solene que destacou nomes que fazem a diferença na cidade. E olha só quem foi homenageada no evento na Câmara de Vereadores. Nossa apresentadora do Tá Na Hora, Júlia Matos. A Júlia recebeu a medalha Caetano Silveira de Matos, um reconhecimento pelo trabalho que ela faz dentro e fora da TV. Além de comandar o Tá Na Hora ao lado de Cleiton, ela também é autora do livro Mulheres do Barro, que contam histórias incríveis de mulheres que marcaram a história de Palhoça entre os anos 1920 e 1960. Parabéns, Júlia Matos! Você confere agora os principais destaques da Grande Florianópolis no Giro de Notícias. Uma colisão na entrada da Ponte Colombo Salles, na parte insular, deixou o trânsito caótico nesta manhã. Muita lentidão foi registrada para deixar a ilha e a fila já alcançava a Via Expressa Sul. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar Rodoviária trabalharam para minimizar os impactos na mobilidade. Os veículos já foram removidos do local. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. Além do acidente, 2 pessoas em situação de rua foram flagradas atravessando a ponte em direção ao continente. Os homens foram abordados pela Guarda Municipal e encaminhados para um ônibus que passava no local. Valeu, chefe. Obrigado, hein? Falta de luz pegou comerciantes de surpresa na manhã de hoje no centro da capital. Muitas lojas e serviços foram afetados pela interrupção no fornecimento de energia e ainda aguardavam a normalização. A Celesc informou por nota que aproximadamente 2.000 unidades consumidoras foram afetadas. E após manobras no sistema, restam 827 unidades sem energia no momento. O problema atingiu parcialmente ruas como Conselheiro Mafra, Felipe Schmidt, Álvaro de Carvalho e Jerônimo Coelho. As equipes seguem em busca da origem do defeito e também investigam a possibilidade de um furto de componentes, que pode ter causado um problema. O fornecimento deve ser restabelecido de forma gradual no decorrer do dia. No sul da ilha, uma obra para a troca de tubulação e drenagem tem incomodado moradores e comerciantes. A obra era um desejo antigo da comunidade do Novo Campeche, que convive com alagamentos frequentes.
O problema é que o asfalto ainda não foi recolocado na principal avenida e a poeira tomou conta do bairro. Além disso, o trânsito de pedestres e ciclistas ficou complicado na região. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que está com obras de drenagem ainda em andamento na Avenida Campeche. O objetivo é melhorar o escoamento das águas pluviais que desagam na rede principal. Depois disso, a Avenida Campeche será repavimentada neste trecho, o que deve acontecer dentro de 10 dias. 11h35, na noite desta terça-feira, um homem entrou em surto ali na rua Pastor William Richard, no bairro Itacorubi. Eu tenho a imagem, ele demonstrava comportamento extremamente agressivo. Veja comigo, ele atacava os carros que passavam no local, desorientado completamente. Ele utilizava um pedaço de madeira e ainda pedras para danificar os veículos. Ele riscava, jogava objetos contra os carros e contra os motoristas. A situação continuou até que o homem alcançou a rodovia Admar Gonzaga, onde continuou vandalizando até a chegada da polícia. Os homens da Polícia Militar conseguiram conter o homem, que foi levado para um atendimento médico. Ocorrência que movimentou a segurança pública de Florianópolis. Agora, uma mulher foi morta a tiros dentro do próprio veículo em Tubarão, no sul do estado. O crime aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. A Emanuela Justino está comigo ao vivo com todas as informações. Emanuela, o que aconteceu? Oi, Fernando. Bom dia para quem está assistindo a gente. Foi ontem à noite, por volta das 10h25, na Avenida Patrício Lima, uma das mais movimentadas em Tubarão. Cristiane Bittencourt, de 44 anos, ela acabou morrendo no local. Ela que estava dirigindo, estava ela e o marido, o marido Pedro Antunes, de 61 anos. Ele foi encaminhado para o hospital e ela morreu no local. Até quando a polícia chegou, enfim, ali todo o atendimento médico não tinha mais o que fazer, Os dois eram donos, são empresários do ramo de postos de combustíveis. Eles têm um posto de combustível em Tubarão. A polícia agora vai investigar esse caso, porque ainda até esse momento, que a gente está aqui apurando as informações, não foi identificado o autor desse crime e também a motivação, ainda não se sabe a motivação, mas a informação de testemunhas é que, então, um Sandero, um veículo cinza, acabou, então a pessoa passou pelo carro onde estava o casal, acabou efetuando esses disparos, então ela levou um tiro na nuca, acabou, como falei, morrendo ali no local mesmo. O homem foi encaminhado para o hospital de Tubarão. A informação que foi repassada agora pelo delegado também responsável é que outros 3 tiros foram feitos na direção desse carro. Tem uma informação também, Fernando, de testemunhas, é que esse casal teria saído há poucos minutos de uma missa no bairro Humaitá, que foi onde aconteceu tudo isso, Até esse vídeo começou a circular nas redes sociais, logo ali teve uma aglomeração e até dos comentários também, eu vi ali muita gente comentando que acabou presenciando ali, porque tinha realmente uma movimentação, era 10h30 da noite, mas tinha uma movimentação ali no local e foi no meio, então, de outras pessoas, Acabou, então, várias pessoas acabaram presenciando esse fato. Por aqui a gente segue acompanhando, Até porque aconteceu recentemente, ontem à noite, a polícia científica foi até o local, agora eles também vão tentar pegar imagens de câmeras de segurança, Tudo que mostre aí esse veículo, esse Sandero, que o criminoso estava e acabou efetuando esse disparo. E qualquer novidade a gente traz aqui na tela do SCC. Volto contigo aí no estúdio. Emanuela Justino, muito obrigado pela informação. Jornalismo em tempo real do meio-dia também no sul do estado. Agora, vamos falar de um incêndio que destruiu um galpão em uma serralheria na cidade de Ilhota. Veja comigo a imagem. Incêndio de grandes proporções. O trabalho do Corpo de Bombeiros. A preocupação era retirar os trabalhadores e os moradores ali da região. Alô, Ilhota! Vem pra cá, PC, 11h39 da manhã, informação ao vivo. Alguém ferido, incêndio contido, explica pra gente. Hein, PC? Bom dia. Bom dia, Fernando Machado, bom dia a todos. O galpão de uma serraria, o galpão da serraria, que foi atingida pelo fogo, tinha 150 metros quadrados aproximadamente, foi completamente destruída pelo incêndio que começou na noite de ontem por volta das 19h30. Mas os bombeiros voluntários de Ilhota evitaram algo pior.
evitaram que o fogo se alastrasse para outros imóveis ali ao lado que ficam no mesmo terreno. Os bombeiros, a gente tem as imagens aí para mostrar aqui na tela do SCC Meio-Dia. Os bombeiros realizaram um trabalho providencial, evitaram que o fogo atingisse o depósito de madeiras dessa serraria e também uma loja de materiais de construção que ficam no mesmo terreno dessa área atingida. Então, só que para impedir isso, para impedir que o fogo se alastrasse, para conseguir preservar uma área de aproximadamente 700 metros quadrados, foi preciso pedir ajuda aos bombeiros de Navegantes e de Gaspar. E os bombeiros conseguiram, então, evitar que o fogo se alastrasse para os outros imóveis ali. O incêndio começou por volta das 19h30, a serraria e a loja de material de construção que ficam na região do Pedra de Amolar, em Ilhota. 45 mil litros de água foram utilizados pelos bombeiros no combate às chamas, Fernando. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em uma máquina da serraria. Felizmente, ninguém se feriu, Fernando Machado, mas um incêndio de grandes proporções, aí segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, que mobilizou bombeiros de 3 cidades ali da região, Gaspar, Ilhota e também os bombeiros voluntários e militares do município de Navegantes, combate ao incêndio em um galpão de uma serraria na noite de ontem. Fernando. Muito bem, incêndio em uma serralheria lá em Ilhota, o PC está trazendo para a gente todas as informações ao vivo. Pode tirar o tema de incêndio aqui do nosso meio-dia, porque agora o PC vai explicar o tema da próxima participação dele aqui, dentro do quadro SCC Comunidade, onde a gente ouve a população e cobra melhorias para os bairros. Aliás, você de casa pode mandar a sua sugestão, a gente quer te ouvir. scc10.com.br, o WhatsApp já está aparecendo na tela. Vem construir com a gente aqui o nosso meio-dia, traga a sua sugestão. A gente quer te ajudar nessa luta. PC, ainda hoje no SCC Comunidade, o que você destaca? Eu destaco a revolta, a indignação de moradores aqui da região norte da cidade. Nós estamos na Guilherme Scharf. E vou pedir para o Felipe Andrade, mostrar a situação. Os estudantes estão passando aqui, são estudantes da Escola Pedro I. E olha só o estado, a precariedade do asfalto, do piso deste trecho da Guilherme Scharf. Moradores nos dizem que é a rua com mais rachaduras e remendos da cidade de Blumenau. Sabe 50 tons de cinza, Fernando Machado? Aqui está, ó, tem remendo para tudo quanto é lado, muitas rachaduras. E se tá ruim para os motoristas, tá ruim para os pedestres também, porque o Felipe mostra agora aqui na tela do SCC Meio-Dia. Dá uma olhada no estado da conservação da calçada do passeio público. Então, calçada detonada nesse trecho por conta das enxurradas e por falta de manutenção, e um asfalto precário, envelhecido. O ciclista passa dizendo que está uma vergonha. E é sobre isso que nós vamos destacar daqui a pouco a exigência, a reivindicação, o apelo, a cobrança dos moradores aqui do Fidelis e da Itopava Central por um asfalto novo, por melhorias nessa estrutura. Faz tempo que tá ruim, viu, Fernando Machado? Já os moradores falam aqui no SCC Meio-Dia. E olha, eu tenho uma novidade, já eu conto, porque a Prefeitura tem uma resposta para esta reivindicação, Fernando. Esse é o nosso PC, o Paulo César Comunidade. É já o quadro SCC Comunidade aqui do nosso meio-dia, que sempre destaca a reivindicação dos moradores, dos catarinenses. E você, quer construir comigo? É só acessar agora scc10.com.br e mandar para cá o seu pedido. SCC Comunidade. Já no esporte, vamos conhecer a dona Mercedes. E toda a casa dela é com referência ao Grêmio. Olha aí, ó. Mas se não é ela, toda gremista, barbaridade. Daqui a pouco a gente vai conhecer essa casa, esse templo do tricolor gaúcho que fica aqui em Santa Catarina. Vou te falar, tem muito torcedor do Grêmio por aqui, hein? Mas, daqui a pouco a gente mostra tudo. É a casa do Grêmio aqui em Santa Catarina, dentro do SCC Esporte. Tem ainda
As últimas informações dos times catarinenses, Série B, Série C, Série A. Angélica Varaschini chega com o esporte. Vale lembrar, mais cedo, por volta de 12:05. Agora tem golpe, agora tem alerta de golpe. Da manhã, 45 minutos, uma idosa perdeu mais de 30 mil reais após cair no golpe do amor. Golpe do amor. Foi lá em São Miguel do Oeste. O golpista se passou por um suposto militar americano. O repórter Felipe Bastos vai contar essa história pra gente. E o nosso quadro O Golpe Tá Aí é justamente para alertar a população, explicar como os criminosos estão agindo, para que você não seja a próxima vítima. O golpe agora é o golpe do amor. Eu te amo e você me paga. Olha que maravilha. Vem, Bastos, explica como é que era a atuação desse criminoso. Nesse momento, 30 mil é o prejuízo desta idosa, mas tem outros casos por aí sendo investigados? Explica pra gente. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. Tem casos, sim, Fernando. Esse chegou recentemente na delegacia da Polícia Civil de São Miguel do Oeste. Uma mulher de 55 anos, ela perdeu, tu mesmo falou, mais de 30 mil reais no golpe conhecido. Já é um golpe bastante antigo, que é aquele golpe do amor, em que criminosos fingem estar apaixonados para enganar as vítimas. Esse golpe, Fernando, ele só foi descoberto quando essa mulher, vítima dos criminosos, ela procurou agências bancárias em São Miguel do Oeste para realizar novos empréstimos, já que até então ela estava mandando algum dinheiro para esses criminosos e eles estavam prometendo, Fernando, presentes no valor de 600 mil dólares. Esses criminosos seriam supostos militares americanos. Eu conversei, Fernando, com a delegada Joelma, ela que é responsável por São Miguel do Oeste. Ela mandou um vídeo pra gente e ela vai contar mais detalhes sobre o golpe do amor aqui na região extremo oeste do estado. Vamos acompanhar. Realmente confirmamos que ela, há cerca de 30 dias, estava conversando através da rede social com um homem que se dizia soldado do exército americano e que estaria vindo para o Brasil. Então, nessas conversas, nesse contexto, ele acabou iludindo essa mulher que iria manter um relacionamento amoroso com ela, ou estaria mantendo, e viria para cá, para São Miguel do Oeste, para estabelecer uma relação afetiva com ela, né? Uma convivência, um casamento. E por isso que a gente, nesse tipo de golpe, nós chamamos de o golpe do amor, porque iludiu, convenceu essa mulher de que ela precisava fazer pagamentos, então, para que ele enviasse uma caixa de dólares, contendo 500 mil dólares, que estariam retidas na Receita Federal aqui do Brasil. E esses golpes, né, Fernando, eles têm sido cada vez mais comuns. Volta e meia, a gente noticia aqui no SCC Meio Dia toda essa situação, e o alerta importante da Polícia Civil é de que a orientação é que a população tenha cuidados com relacionamentos começados pela internet, principalmente quando há promessas de presentes caros ou transferências em dinheiro. Jamais fazer qualquer tipo de transferência em dinheiro. Em caso de suspeita, a orientação da Polícia Civil é de que as vítimas procurem uma delegacia mais próxima possível para registrar o boletim de ocorrência. É como a gente diz sempre, né? O golpe tá aí, acaba caindo quem quer. Fernando Machado, devolvo para você no estúdio. Mas esse aí passou dos limites, né? Passou dos limites. Um militar americano que quer dinheiro. É uma história sem pé, sem cabeça. Uma ladainha, uma conversa fiada. Tem que ser muito bom para cair. Bom, a vítima, nesse caso, é vítima. E qualquer coisa que eu possa falar aqui que venha descredibilizar a condição de vítima, estaria errado. Porém, gente, não dá para acreditar em qualquer conversinha da internet, né? Vamos ser mais espertos, pelo amor de Deus.
Polícia investigando. Bastos, muito obrigado. Agora uma história assustadora que terminou com um final feliz. Mais um bebê precisou de ajuda da Polícia Militar, desta vez em Itajaí. A mãe abordou os policiais no início da noite de ontem com a criança nos braços. A ação rápida dos profissionais, esta ação muito rápida deste profissional, acabou salvando a bebê. Graças a Deus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. É o que me vem na cabeça diante dessa informação. Oh, Deus amado, a criança está bem. Conta pra gente como é que tudo aconteceu, dona Cris. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio-Dia. Sim, Fernando, a criança está bem. Ela foi atendida pelos bombeiros após aí a manobra feita pelos policiais militares. Foi encaminhada para avaliação médica e já passa bem. Essa ocorrência aconteceu ontem, no início da noite, por volta das 6 horas da noite, no bairro Espinheiros. É um bairro afastado aqui no centro da cidade. A Polícia Militar estava fazendo patrulha no local quando foi abordada por essa mãe com a criança, essa criança no colo. Ele havia se engasgado, Fernando, com leite materno e já apresentava dificuldades para respirar, de acordo com a Polícia Militar. Enquanto um policial realizava a manobra de Heimlich, adaptada para recém-nascidos, a outra equipe acionou rapidamente os bombeiros. A manobra, como você falou, foi eficaz e o bebê voltou a respirar rapidamente. Ele foi atendido, como eu falei, pelos bombeiros e encaminhado junto com a mãe para avaliação médica. É um bebê, Fernando, muito pequenininho, ele nasceu prematuro, tem apenas 29 dias e pesa apenas 2 quilos, por isso foi necessário fazer a manobra com bastante cuidado. A ocorrência, claro, só reforça aí a importância de pais e responsáveis também aprenderem essa manobra enquanto um familiar entra em contato com o serviço de emergência 192 SAMU, 193 pelo Corpo de Bombeiros. A técnica pode ser conferida pelas redes sociais do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Lá tem um vídeo em que o soldado Eduardo é quem explica de forma bem didática como fazer essa manobra em casa enquanto você chama aí o serviço de urgência. Mas, por sorte, esse bebezinho prematuro está salvo. Fernando, volto contigo. E essa técnica, a tapotagem nas costinhas, virar o bebê de barriga para baixo, levemente inclinado, tapotagem nas costas, depois desvira a criança, massagem, isso tudo os pais podem aprender. Claro que não são profissionais, mas pode ajudar. O momento em que a criança apresenta essa condição deixa a família completamente desorientada, né? O nervosismo. Por isso a orientação é: liga para a polícia, liga para o socorro, para o SAMU, para o bombeiro, se acalma, tenta se acalmar e ouve a orientação que vem do profissional, que você pode ali mesmo aplicar a técnica e já conseguir desobstruir, salvar a criança, até que chegue ou que você consiga levar a criança até o socorro. Cris, obrigado, viu? História que terminou com um final feliz, graças a Deus pela atuação do Corpo de Bombeiros catarinense. Deixa eu mostrar para você a participação. Karen, agora não vou esquecer, fica tranquila. Ela escreveu bem grande aqui, chama o WhatsApp. Faz uns 15 minutos que ela está pedindo para eu chamar esse WhatsApp e eu esqueço. Vamos lá, não vou esquecer, que depois desse recado pequeno que você mandou para mim aqui, eu não vou esquecer. Marina da Beira-Mar Norte, em Florianópolis, você é contra ou a favor? Deixa eu ver. O Mário Goulart, sou totalmente contra. A Ilha da Magia não comporta mais nenhum forasteiro. Não temos esgoto para tudo. Energia elétrica, estacionamento e o pior, o trânsito já está estrangulado há muito tempo. É a opinião do Márcio Goulart. Obrigado, Márcio. Quem mais? Você viu hoje atualizações da Marina da Beira-Mar Norte aqui no SCC Meio-Dia. A população participa com a opinião. Manuel, sou a favor. Essa Marina vai fazer com que muitos empregos é bem importante. Aí está a opinião do Manuel Santamar da Imperatriz. A última participação, o Edgar Kretzer. Sou a favor do Parque Urbano Marina Beira-Mar. Obrigado pela opinião, Edgar. 2-1, hein? 2 a favor, 1 contrário.
Daqui a pouco, Santa Catarina vem ganhando destaque no Brasil e no mundo com a produção de mel. O estado é referência em qualidade e já ocupa o pódio entre os maiores exportadores do país. Você vai ver como essa atividade movimenta a economia aqui em Santa Catarina. Reportagem completa já já. Em Lages, a Prefeitura está realizando uma verdadeira força-tarefa para recuperar as ruas e estradas de chão. Estradas que estavam esburacadas, danificadas. Desde janeiro, já foi realizada a manutenção de cerca de 250 quilômetros de ruas em 22 bairros. Assunto para a Suiane de Lis, que chega agora ao vivo aqui no SBT. Diga lá, Suiane. É isso mesmo, Fernando. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no SCC Meio-Dia. Hoje pela manhã a gente foi acompanhar um pouco do serviço da Secretaria de Obras, um dos serviços, que está sendo realizado permanentemente desde janeiro, uma verdadeira força-tarefa para dar conta de fazer a manutenção dessas diversas ruas da cidade que estavam, então, esburacadas. Até o momento, então, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, já realizou esses 250 quilômetros e aí segue, então, com todo um planejamento. Hoje pela manhã, a equipe esteve justamente no bairro Santa Catarina. Nós acompanhamos um pouco os trabalhos que estão sendo realizados por lá e conversamos com o secretário de Obras, que trouxe mais detalhes da importância e do cronograma que está sendo seguido para esses trabalhos. Vamos conferir. Exatamente, a gente tem uma particularidade aqui no município de Lages, que nós temos cerca de 800 quilômetros de ruas não pavimentadas e que requerem esse serviço aqui que nós chamamos de um revestimento primário, que é um serviço de nivelamento da rua, em seguida um cascalhamento ou utilização de um material pétreo, sendo compactado isso para dar uma maior durabilidade a esse serviço, e é um serviço permanente. E é importante frisar, que hoje nós já conseguimos aí executar esse serviço em 250 quilômetros de ruas. Então nós temos 800, mas já conseguimos executar em 250 quilômetros, atingindo 22 bairros aí da nossa cidade. Esse trabalho muito importante da Secretaria de Obras tem sido realizado então em diversos bairros, já foram contemplados 22 bairros e além dessas duas equipes que atuam então conforme um cronograma que está sendo seguido pela Prefeitura conforme justamente as demandas, a maioria das demandas e também a logística justamente de organização, tem sido utilizado também uma equipe emergencial, uma equipe extra que está indo nos locais aí onde há chamados por conta aí de problemas com relação a buracos abertos por conta da chuva, problemas mais pontuais que estão sendo também atendidos por uma outra terceira equipe extra. Informação divulgada também pelo secretário de que nos próximos 15 dias, essas duas equipes da Secretaria de Obras estarão se deslocando já para os próximos bairros. Essa equipe que está no bairro Santa Catarina vai agora contemplar os bairros Santo Antônio e São Luís. E uma outra equipe que está no bairro Caroba vai agora para os bairros Bela Vista e Santa Helena. Boa notícia então para os moradores desses 4 bairros é que nos próximos 15 dias aí as máquinas da Prefeitura vão estar passando aí para justamente fazer essas obras de manutenção nas ruas que não são asfaltadas aqui na cidade, que estão aí ainda esburacadas. Volto com vocês. Muito obrigado. Pavimentação e também a manutenção das estradas de chão, estradas de terra, lá na Serra Catarinense. Mais de 250 quilômetros já passaram por manutenção. É um trecho bem longo, importante trabalho da Secretaria de Infraestrutura. Suiane de Lis, muito frio aí na Serra? O frio já chegou aí, ô Suiane de Lis? O povo aqui do litoral quer saber, já dá para ir para a Serra Catarinense? O frio já chegou por aí? Já chegou, Pela manhã e à noite sempre é friozinho por aqui. E aí durante o dia vai acontecendo que a gente tem que ir tirando os casacos, Aquele efeito cebola que é bem conhecido. Agora, por exemplo, já tá um sol, já esquentou. Já tive que tirar minha jaqueta, mas pela manhã já tava friozinho sim, viu? Tem cidades aqui da região que amanhecem em torno de 8 graus, 10 graus aqui em Lages. Então é friozinho sim. O pessoal pode vir para a Serra que já tem um friozinho chegando. 8 graus é frio, 8 graus é frio demais. Muito obrigado. O frio da nossa Serra Catarinense. SC10, o portal da notícia aqui no nosso estado. Deixa eu ver os destaques de agora, o que está repercutindo. Veja, corpo de Papa Francisco chega à Basílica de São Pedro.
Veja o momento em que o corpo do Papa Francisco começa a ser velado no Vaticano. Destaque do Portal da Notícia em Santa Catarina, o scc10.com.br. E as especulações, quem será o novo Papa? Confira tudo no Portal da Notícia. E ainda, tragédia na BR-153, motorista morre após o carro pegar fogo em um grave acidente. Você vê os destaques desta ocorrência em SCC10. Apostas de Santa Catarina levam um prêmio na quina. Eita, mais uma aposta de Santa Catarina contemplada, hein? O povo catarinense está com sorte. Joaçaba, um bolão, 52 milhões de reais. Agora, a quina. O bolão foi em Concórdia, também no Oeste, né? Mas diz que tinha um que morava em Joaçaba, o Karen. Tinha um que morava em Joaçaba. Mas a aposta foi em Concórdia. 52 milhões de reais, não tem mais ninguém lá, nem em Concórdia, nem em Joaçaba. Deixa eu ver, apostas de Santa Catarina levam um prêmio na quina. Será que não é você, hein? Você jogou? Será que não é você? Corre lá para conferir os números. Tem processo seletivo para diversos níveis de escolaridade em Joinville. O Luiz está comigo aqui para explicar tudo sobre esse processo seletivo. É para a prefeitura, Luiz? Conta pra gente. Exatamente, Fernando Machado aqui para a Prefeitura de Joinville, abriu hoje às 9 horas. E antes da gente começar a falar, vou pedir para a nossa produção colocar aqui para a gente o endereço eletrônico, o site, para que as pessoas possam entrar para fazer a sua inscrição. Vai ficar rodando enquanto eu vou dar as informações aqui. A partir das 9 horas de hoje, tem diversos cargos para essa seleção, nível fundamental, médio, técnico e superior. Taxa de inscrição é de R$15 para nível fundamental, 18 para nível médio ou técnico e 21 para superior. Tem vagas para arquiteto, engenheiro, médico endocrinologista, tem também para tratador de animais e para o Hospital Municipal São José, médico cirurgião torácico, oftalmologista, plantonista, ou seja, tem bastante vaga que a Prefeitura está abrindo. Então, eu irei reforçar aqui para você. Hoje estão abertas as inscrições e vai até o dia 5 de maio, exatamente, as inscrições vão até o dia 5 de maio. Então, faça a sua inscrição, o site está passando aqui na sua tela, anota aí, vai lá e se inscreva, porque o processo seletivo vai durar aqui em Joinville até o dia 5 de maio, a inscrição é baratinha, se inscreva lá, tem bastante vaga aqui em nossa cidade. Eu volto contigo, Fernando. Muito bem, este é o Luiz Felipe Melo, está lá no norte do estado, está em Joinville com as informações. Obrigado, viu, Luiz? Vem chegando aí o esporte e a Angélica Varaschini vai trazer tudo o que acontece no mundo esportivo aqui na tela do SBT. Pode rodar a vinheta. Valeu, Fernando! Muito bom dia para você que está em casa. Bora falar de esporte agora aqui no SCC Meio-Dia. E a gente fala da Copa Sul-Americana, porque na noite desta terça-feira você conferiu aqui na tela do SCC SBT todas as emoções de Vasco e Lanús pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. A torcida Cruz Maltina lotou o São Januário na expectativa, claro, de uma vitória que colocaria o time na liderança do Grupo G. Mas não foi bem isso que aconteceu, olha só. A torcida mais uma vez fez a parte dela. Quase 20 mil vascaínos foram apoiar o time em São Januário, mas saíram frustrados. A melhor chance do jogo ainda foi do Lanús, que acertou a trave do Léo Jardim logo aos 5 minutos para a decepção dos torcedores. Na rara chance que teve, Verrete pegou de primeira e o Lossada defendeu. Nuno Moreira também teve uma oportunidade. O Vasco precisava vencer para assumir a liderança do Grupo G da Sul-Americana, mas fez pouco para isso. O Lanús voltou a ameaçar de novo no começo do segundo tempo. O chute do Paulinho para fora foi o momento de maior perigo do Vasco em toda a partida, o que não evitou as vaias ao técnico Fábio Carilli. E tem mais jogos pela Sul-Americana. Bora conferir aqui no telão, porque hoje seguem as partidas. Hoje tem União Espanhola e Fluminense, os nossos brasileiros em campo pela Sul-Americana. Às 7 horas da noite, também tem Vitória jogando em casa
contra o Cerro Largo e também Caracas, que vai enfrentar o Atlético Mineiro. O único que joga no Brasil é o Vitória, que vem em busca, para não ser redundante, mas é isso, vem em busca da vitória. Esses os brasileiros que jogam pela Sul-Americana. E nesta terça-feira também tivemos a bola rolando pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. E hoje tem mais brasileiros pela Copa Libertadores. Bora conferir quem entra em campo. Hoje tem Estudiantes e Botafogo, que jogam às 9h30 da noite. Também tem Libertad e São Paulo, jogando no mesmo horário. E agora aquele time que tem um nome complicadinho, diferente, o Atlético Bucaramanga, que vai enfrentar o Fortaleza, todos os brasileiros que jogam fora de casa pela Libertadores nesta quarta-feira. O jogo do Fortaleza às 11 horas da noite. E um dos maiores treinadores brasileiros vai dar uma pausa no futebol. Tite vai cuidar da saúde mental e física. E olha que tinha clube contando com ele para ser o novo comandante. Tite não será o novo treinador do Corinthians. O filho do técnico Matheus Bacchi usou suas redes sociais para anunciar que o pai fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e física. O treinador tinha negociações em andamento com o Corinthians. A pausa frustra os planos do Timão, que internamente via com otimismo a possibilidade de contratar Tite para o restante da temporada. O clube alvinegro volta a estacar zero agora. O Corinthians, em nota, inclusive afirmou que o técnico era esperado para assinar o contrato e treinar a equipe ainda nesta semana. O desejo do Corinthians também é de uma boa recuperação a Tite. E é o nosso desejo também que o Tite aproveite esse tempo, se recupere, né? A gente sabe que às vezes é muito mais a questão mental de tudo isso. Pessoas que vivem no futebol e vivem para o futebol também merecem parar um pouquinho e pensar em si. Mas agora deixa eu falar com você que está aí de casa, vou até chegar mais pertinho. Até onde vai o seu amor pelo clube do coração? O que você já fez pelo seu time e como você demonstra todo esse carinho? Pois então, a dona Mercedes, lá de São Miguel do Oeste, de 67 anos, transformou a casa numa espécie de templo gremista. Olha só a casa dela. Olha, você já tem uma ideia, olhando por fora, de como é que é a casa da dona Mercedes. Então, a gente vai fazer um tour com ela, dentro da casa dela, para conferir como é que é a casa dessa catarinense que tem um amor muito grande pelo Grêmio. Bom dia ao pessoal do SBT e ao público em geral. Estou mostrando a minha casa, todo mundo acha ela fantástica, bonita. Eu moro aqui em São João do Oeste, sou Mercedes Ceruti, natural de Caibi, Santa Catarina. Há 25 anos que eu moro aqui em São João. Aqui é a minha sala, aqui é o painel, aqui são o painel dos capitães da Libertadores, o Renato, campeão em Tóquio. Aqui são minhas netas, a Sofia, tá me filmando? Aqui a Júlia, e aqui sou eu com as minhas 4 netas, e aqui o Marcelo Groy e o Jardel. Aqui é meu quarto. Aqui é o painel do Tri da Libertadores. Aqui é o livro do tricampeão da América. Aqui a minha coleção de camisas. Aqui é o banheiro. Também o de leão. Aqui o símbolo. Até o shampoo, condicionador. Aqui é um quarto de visita. Aqui é o símbolo do Grêmio. Aqui é o hino. Aqui é a imagem da minha casa, aqui na frente, que é a Batalha dos Aflitos.
E essa não troca nem o Mundial. Essa é histórica. Aqui é o Estádio Olímpico, a grama. Aqui é a chuteira do China. Essa camisa ganhei do moleque bom de bola, que ficaram em terceiro lugar em Xaxim. Dona Mercedes, que abriu a casa pra gente para fazer esse tour, ela mandou esse vídeo com todo carinho aqui para nossa produção e vocês viram, é isso que é amor pelo time, né? Será que tem pouca coisa do Grêmio lá na casa da Dona Mercedes? O que você acha? E se você em casa também tem histórias como a da Dona Mercedes ou conhece alguém que tenha, manda pra gente, a gente quer contar a sua história também aqui no SCC Esporte. É só chamar no nosso WhatsApp, que é o 48991591204. Nossa produção vai estar de olho nas mensagens, pronta para te responder, porque aqui a gente mostra muito mais do que apenas o futebol, e sim a gente conta lindas histórias como a da Dona Mercedes. Então anota aí, 48991591204. A gente tá te esperando e quer contar a sua história aqui no SCC Esporte. E agora, dando continuidade a tudo isso, como a gente gosta de contar histórias, Santa Catarina respira esporte e inúmeras modalidades. Nós encontramos aqui em Floripa um adolescente que ele é fora da curva, viu? O Arthur, ele é atleta de remo e vem conquistando os resultados surpreendentes, até mesmo em categorias acima da sua. Bora conhecer um pouquinho dessa história? Arthur tem 17, quase 18 anos e é atleta de remo. O que era apenas um hobby se tornou um esporte de competição. Foi quando eu ganhei a minha primeira competição nacional, o Jovens Talentos, em 2022, foi um duble. Aí depois que eu voltei, né, foi em Porto Alegre, depois que eu voltei, eu consegui passar para a equipe. Então eu era da pré-equipe, aí eu passei para a equipe, aí teve essa virada de chave. Eu consegui depois, né, que eu passei para a equipe, eu fui para a seletiva nacional. Com a ajuda do professor, Arthur pega o esquife, confere se está tudo ok, coloca no ombro e o leva para a água. O jovem catarinense acorda cedo, treina antes do sol nascer às 5 horas da manhã. Depois é que vai para a escola. Na preparação e nas competições, um jovem que se cobra muito. Ele se cobra muito, isso aí é algo muito legal assim da parte dele, porque a gente vê que ele se cobrando, né, nesses momentos onde realmente precisa uma performance maior, a gente vê que é um momento de superação dele. O Arthur é acima da média. Disputa com competidores de categorias mais altas que a sua. E não só disputa, ele vai bem e se destaca. Na última competição, o Arthur ficou classificado em 8º geral, com 45 competidores de todas as idades, superando médias e expectativas. Isso porque o Arthur consegue resultados melhores do que atletas da sua própria idade. E o Arthur quer muito mais que isso, por isso o mar é o limite. Esse ano eu consegui ficar em segundo no Sul-Americano, no barco Skiff, que é o sozinho. Eu peguei um caderno e eu fiz as minhas metas, as metas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Aí ali eu tinha botado o Sul-Americano, que era ganhar. Não deu pra ganhar, mas fiquei em segundo, foi muito bom. Aí semana passada eu competi o brasileiro, eu ganhei na categoria até 18 anos, fiquei em terceiro no Sub-23 peso leve. No peito, as inúmeras conquistas. Bronze, prata e ouro, claro. Mas sempre tem aquela mais especial. Essa é a medalha do Sul-Americano, que eu corri 2 semanas atrás, mais ou menos, no Paraguai. E ela é mais importante para mim. E vocês lembram das metas do Arthur? Pois bem, o jovem catarinense, morador de Cacupé, sabe exatamente onde quer chegar. Agora a meta a médio prazo, assim, é ir para o Mundial na Lituânia, em agosto.
E a longo prazo, aí assim, pensando no futuro distante, é tentar conseguir uma colocação melhor assim no Mundial aí Sub-23 leve. O Arthur não consegue ver o seu objetivo final nas provas, afinal, ele rema de costas. São nos detalhes, nos cuidados e no feeling que tudo acontece. Bom, Arthur, e a gente vai ficar aqui acompanhando e torcendo por mais vitórias e conquistas. Agora, Fernando Machado segue na companhia de vocês aqui no SCC Meio Dia. Amanhã a gente está de volta. Angélica Varaschini, sempre com o esporte aqui na programação do SBT. Obrigado, Angélica. Um feirão de emprego será realizado em São José. Quem está com todos os detalhes, quais as oportunidades, as vagas de trabalho, claro que é ela, dona Maria Esther. Não é a mulher que mais emprega nesse estado. Vocês se enganam, não é Jorginho Melo, governador. A mulher que mais emprega em Santa Catarina é Maria Esther. O que ela tem de oportunidade de trabalho aqui nesse jornal, eu vou te falar, hein? Não é terça do emprego, Fernando, mas a gente continua falando de oportunidade. Provavelmente você desenvolveu uma inteligência artificial que fica captando essas vagas pelo estado. Porque é muita vaga, Maria Esther. Se eu puder ajudar poucas pessoas que sejam, né? Poucas pessoas, para mim já está valendo. O que importa é conseguir ajudar. A gente está sempre na torcida para você conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. E a gente vai falar sobre isso agora, porque como o Fernando falou, tem mutirão do Cine que está acontecendo em São José e promete ajudar quem precisa aí de uma vaga, quem precisa de emprego, Fernando. Tiago Pires tem todos os detalhes ao vivo, mutirão de empregos. Diga lá, Tiago. É isso, Fernanda. A Maria me disse assim, ó, hoje pela manhã, disse, ó, tem mutirão de emprego, tem vaga lá em São José, corre para lá para trazer essa informação. E se é notícia boa, a gente está aqui trazendo essa informação para você. São mais de 600 vagas de oportunidade que terão a partir de amanhã, dia 24, à 1 da tarde, o grande feirão de oportunidades e de vagas de emprego aqui em São José. Mas para falar sobre isso, eu já agradeço gentilmente o secretário Silvio Drever, que é secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, fez questão, sabendo que a gente vinha para cá, para vir aqui fazer o convite oficial, né? É o secretário que vai fazer o convite para você vir aqui fazer a inscrição e quem sabe já sair daqui empregado. Secretário, mais de 600 vagas sendo oportunizadas para a indústria, é isso? É uma grande oportunidade, né? Esse feirão que inicia amanhã às 13 horas, que tem mais de 600 vagas em aberto. Então, a inclusão social que se faz é dar oportunidade de trabalho. Então, não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade. Eu quero convidar a todos aqueles que ainda não conseguiram o emprego, o trabalho, aproveite e vir nesse feirão que será amanhã no dia 24, a partir das 13 horas aqui em São José, para buscar a sua oportunidade de trabalho. Empresas que estão oferecendo bom trabalho, inclusive com auxílio saúde, auxílio transporte, auxílio creche. É uma grande oportunidade que nós estamos oferecendo. E nós temos mais de 140 unidades em Santa Catarina, em todas elas nós temos vaga. Além do feirão, todos os dias você pode ir lá no Cine, numa unidade nossa, que você vai conseguir um trabalho, seja com formação maior ou menor. Nesse caso especial do feirão, nós temos algumas empresas que estão solicitando pelo menos o ensino médio completo, né? Mas tem outras vagas também que não dependem só do ensino médio. Secretário, teremos outros feirões acontecendo. O Cine está de portas abertas sempre, mas para o pessoal que está nos assistindo em toda Santa Catarina, em outros estados, para outras empresas, existe essa parceria? Outros feirões virão pela frente? Com certeza. Além das unidades que funcionam diariamente, nós temos feito feirões em várias regiões do estado, no sul, no oeste, no meio-oeste, no Vale do Itajaí. Então já estamos programando novos feirões para dar oportunidade àqueles que precisam do trabalho. O secretário está conosco aqui, então, fazendo esse convite oficial. Maria, Fernando, são 600 vagas, como disse. Amanhã, a partir das 13 horas, está o endereço na tela para você. Cine São José, Avenida Presidente Nereu Ramos, aqui no bairro Campinas. É só chegar com o documento, com foto. O currículo, se tiver, já ajuda bastante também para essas vagas que são para trabalhar numa empresa sediada no município de Governador Celso Ramos, para auxiliar de logística. E como disse aqui o secretário, são oportunidades que, além, é claro, do salário, tem uma série de benefícios, como esse auxílio creche, auxílio alimentação, transporte, refeição, assistência médica,
Tudo isso você vai ter oportunidade de receber. E o melhor do que isso, né, secretário? Pode sair daqui, ó, como esse pessoal que está aqui nesse momento, pode sair daqui já empregado, já contratado. Quer melhor que isso, secretário? Não tem coisa melhor, né? Quer dizer, você vem procurar emprego, traz os documentos e já pode ir diretamente para o trabalho, se for o caso, né? Então, não podemos deixar de valorizar essas oportunidades, porque, como eu falei, a inclusão social, a melhor inclusão social é o trabalho, né? Que dignifica, que chega no final do mês, tem a remuneração para si, para sua família. Então, muito positivo. Santa Catarina está passando por um período muito bom. A nossa economia está crescendo acima da média do Brasil e agora, em especial, nesse setor aí que é de serviço, que é de logística, né? Como é o caso dessa empresa em Governador Celso Ramos, que tem 600 vagas de um trabalho muito bom. Secretário, obrigado pela gentileza de vir aqui conversar conosco. O secretário que combinou, a gente foi meio que em cima da hora, em cima do lance, mas ele fez questão de fazer esse convite. Amanhã, 13h, o feirão acontecendo aqui no Cine, em São José. Fica o convite. Maria, Fernando, você mandou, eu estou aqui. É vaga chegando e a gente está aqui divulgando. Se tem oportunidade, a gente mostra aqui no meio-dia, né, Tiaguinho? Obrigada, viu, pelas informações, agradece o secretário também. E aí fica mais uma oportunidade para você aí de casa que está buscando emprego, amanhã, a partir da 13h, no Cine de São José. Agora, meio-dia e 22 minutos, tá chegando o SCC Comunidade. Hoje nós vamos ouvir moradores da região norte de Blumenau que cobram asfalto novo para uma importante rua da Itopava Central. A estrutura está em estado precário há muito tempo, viu? E a população está exigindo uma resposta da administração pública. O PC está chegando ao vivo com mais informações. O pedido da comunidade será atendido, PC? O que você já conseguiu reunir de informação por aí? Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Bom dia a todos novamente. A gente está aqui na rua Guilherme Scharf. A gente vai mostrar primeiro, então, a atual situação do asfalto. É um asfalto envelhecido, como o Felipe Andrade mostra agora as imagens aqui para todo o estado. Dá uma olhada, Maria Esther, as condições precárias. Asfalto envelhecido, com várias irregularidades, oferecendo risco aos veículos. E os moradores da Itopava Central, moradores do Fidelis, moradores aqui da margem esquerda, nos dizem que essa aqui é a rua com mais rachaduras e remendos da cidade de Blumenau. É remendo sobre remendo, condições precárias, é um asfalto sem conservação. A gente pode resumir dizendo que já deu para esse asfalto, né, Maria Esther? É um asfalto com a validade já muito ultrapassada. E faz tempo que está assim. Nós já estivemos aqui há um ano, eu e o Erionto Júnior. Estivemos aqui, ouvimos a comunidade, ouvimos o poder público. E naquele ano, em 2024, a resposta que nós obtivemos é que o poder público buscava uma fonte de recursos, uma fonte para viabilizar a obra de recuperação do asfalto. Um ano se passou. O estado do asfalto piorou. Tá ruim para os motoristas e tá ruim para os pedestres também, porque o Felipe Andrade... Vai vir um motorista nervoso, e vocês não se assustem, ele tá arrancando aqui em alta velocidade, saiu cantando pneus, vai na paz, abençoado. Então a situação é a seguinte: asfalto envelhecido, em condições precárias, olha o estado da calçada também, o que complica a vida dos pedestres, dos estudantes aqui da escola Pedro I. E os moradores nos chamaram novamente para cobrar uma solução definitiva, porque remendo em cima de remendo, os moradores querem um asfalto novo de verdade. A Marildo Georg fala com a gente aqui no SCC Meio-Dia. A Marildo, como é que vocês avaliam essa situação aqui? É estado de abandono, é ausência do município? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Você já adiantou bem o assunto. Eu acho que o curioso de tudo isso é que nós temos aqui a via principal, que é a Pedro Zimmermann, recapeada completamente. Nós temos o segmento da Guilherme Scharf, que a partir dali foi totalmente recapeado, a rua Gustavo Zimmermann, e ficou esse trecho aqui de 400 metros, sei lá, completamente abandonado, esquecido, sem nenhuma resposta. E nós vemos aí, como vocês estão assistindo, essa erosão,
criançada saindo da escola, não tendo passeio, não tendo lugar para passar. Isso aqui, quando chove, a erosão cria mais buracos, aí buraco em cima de buraco. Aí quando dá problema, quando dá acidente, como já houve acidente aqui, logo aqui adiante, numa cratera, teve um cidadão que se machucou ali com moto. Então nós estamos vendo assim uma situação que não tem explicação, não tem explicação. O poder público tem a obrigação, tem o dever de nos dar uma resposta, a PC. E passou da hora, né? Emanuel, como é que vocês avaliam essa situação aqui, as condições desse asfalto, dessa rua? É vergonhoso pra gente, que a gente passa aqui todos os dias aqui. Não tem uma estrutura, não tem uma iluminação decente, não tem uma calçada decente para as crianças do colégio. E pedestre, realmente é vergonhante essa situação. E a gente quer cobrar, cadê onde estão nossos impostos, onde está nosso dinheiro sendo servido, só está no centro só, o foco é no centro agora, os bairros dos Itopavas centrais são esquecidos pela população. Muito bem, aí a indignação do Emanuel, que é outro morador aqui do bairro. Ô Jacques, faz favor também, queria te ouvir também sobre essa situação aqui. Vocês já estão cansados de cobrar do poder público a recuperação desse asfalto? Sim, é verdade. Para você ter, mesmo como você já citou antes, né? Há um ano atrás a gente reclamou, você veio aqui, o poder público na época, que era outro prefeito, claro, né? E disse que realmente ia tomar uma providência e de lá para cá só piorou, né? Você vê aí a calçada, o pessoal, inclusive o pessoal da escola, tem que vir invadir a pista para poder passar, né? Gera insegurança. Insegurança, eu acho que só vão tomar uma atitude quando houver um acidente grave. O pessoal da escola tem que acessar a pista, muitas vezes a gente tem que parar o carro, que a gente é responsável, né? Para que esse pessoal passe, para daí o trânsito começar a fluir novamente. Realmente está muito ruim mesmo. Passou da hora. Passou da hora. E eu quero lembrar que é uma rua movimentada, é um corredor de serviço que liga os bairros de Itopava Central, Fidelis, Fortaleza Alta, e por aqui passam muitos carros diariamente, veículos pesados, veículos de carga, tem um comércio forte aqui, supermercados, estabelecimentos comerciais, lojas de materiais de construção. Então tem os moradores aqui dessa região, muita gente que tenta fugir da 470, que é uma rota alternativa também. Então é um corredor de serviço importante, mas tem esse trecho aqui. O PC está ao vivo de Blumenau, trazendo as informações aí dessa rua, uma reclamação dos moradores ali do Itopava Central, região ali de Blumenau. E claro, a gente vai seguir cobrando as autoridades também sobre a solução desse problema, principalmente com relação à questão da calçada ali, que está uma situação muito feia, perigosa também para os estudantes. Tem a escola próxima, como eles traziam. Em instantes, o PC volta então para trazer a resposta também das autoridades sobre esse assunto. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no SCC Meio-Dia. Tem imagens de Balneário Camboriú, 25 graus nesse momento. Vamos dar uma espiadinha no tempo lá fora? Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia. Vamos chamar novamente o PC. Ele está no SCC Comunidade hoje, no bairro Itopava Central, ouvindo a comunidade sobre as reclamações na rua e também na calçada. PC, a gente já escutou muito do que eles falaram por aí, mas e as autoridades? Você chegou a cobrar? Já tem uma resposta também do poder público? Exatamente, Marister. Nós conversamos nesta manhã com as autoridades locais aqui, com os representantes da Prefeitura, o pessoal da Secretaria de Obras, e a gente tem uma importante informação para os moradores do Fidelis e da Itopava Central sobre a recuperação da rua Guilherme Scharf. O que o governo municipal nos informa? Que os recursos para a recuperação do asfalto, para a implantação de um novo asfalto, para a revitalização desse trecho da Guilherme Scharf, os recursos estão assegurados pelo Funplata, um financiamento internacional que o município adquiriu, e que esta obra está incluída, a obra de recuperação da Guilherme Scharf está incluída no pacote das obras do Corredor Norte, que vai recuperar, que está, por exemplo, reformando e ampliando a Ponte Santa Catarina da Itopava Norte, que nós registramos ontem aqui no SCC Meio-Dia. É um pacote com várias obras aqui na região norte. E olha só, o pessoal é obrigado, né, os pedestres,
Em alguns trechos aqui, por conta da dificuldade na calçada, eles são obrigados a invadir a pista de rolamento. Então a prefeitura nos diz que os recursos estão assegurados. E agora o que falta então? Pareceres jurídicos estão sendo elaborados para a construção do edital de licitação para contratar a empresa que vai realizar a obra. De acordo com a expectativa, a estimativa é que o edital seja lançado agora em maio, o edital de licitação será lançado em maio, e aí 60 dias, 90 dias no máximo, a ordem de serviço deve ser assinada ali por volta de agosto, segundo semestre. Nós devemos ter obras aqui de recuperação da Guilherme Scharf, Topava Central Fidelis. Nós vamos seguir acompanhando e ouvindo os moradores aqui da região norte da cidade. Maria Esther. Obrigada, PC, pelas informações. É o SCC Comunidade, direto de Blumenau, no Vale. Agora a gente vai para a região oeste, porque começaram a ser entregues as telhas para as famílias atingidas por uma microexplosão em Chapecó. Felipe Bastos, ele está ao vivo lá na cidade, vai contar mais detalhes para a gente. Bastos, como é que o pessoal faz para garantir, então, essas telhas aí? É isso mesmo, Maria Esther, é só entrar em contato com a Prefeitura aqui de Chapecó ou a Defesa Civil, comprovar que teve problemas, que foi atingido por essa microexplosão no último fim de semana, que vai ser atendido pelo município. 42 telhas, folhas de telhas, foram distribuídas para 6 famílias dos bairros Belvidere e também bairro Vila Rica. As casas dessas famílias ficaram bastante destruídas por causa dos ventos fortes, que chegaram a cerca de 90 km por hora. Segundo a Defesa Civil aqui de Chapecó, mais telhas devem ser entregues nos próximos dias, já que o levantamento dos estragos ainda está em andamento. Ontem foram entregues mais essas telhas nas linhas Tormen e Sarapião, que foram também feitas novas vistorias. O temporal foi bastante intenso, foram cerca de 80 casas atingidas, um aviário desabou e acabou matando cerca de 13 mil animais. O município também teve registros de queda de árvores, placas e muita destruição. Na última segunda-feira, o prefeito aqui da cidade, João Rodrigues, ele acabou decretando situação de emergência por causa dessa microexplosão, o que ajuda aí a acelerar os atendimentos e facilita a compra de materiais para quem precisa. De acordo com o relatório da Defesa Civil ainda, foram entregues 75 itens de ação humanitária, 17 árvores estavam em risco ou já tinham caído, 5 vias ficaram obstruídas, uma casa foi atingida por lama e 3 centros comunitários ficaram bastante danificados, além de 12 estruturas rurais. Ao longo ainda dessa semana, possivelmente até a próxima sexta-feira, mais pessoas podem procurar a Prefeitura ou a Defesa Civil para receber as telhas e recomeçar, já que o estrago foi bastante grande por aqui. Maria Esther, voltamos contigo no estúdio. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações. E agora a gente vai para a previsão do tempo. Bora lá. A gente vai começar a previsão hoje mostrando uma imagem que a nossa equipe de Chapecó fez hoje pela manhã. Dá só uma olhada. A neblina ao fundo, a gente consegue ver, mas ao mesmo tempo o céu azul. E esse fenômeno aconteceu em muitas cidades e costuma acontecer muito nessa época. Eu até trouxe uma curiosidade para vocês. Vocês sabem por que é que acontece a neblina ou o nevoeiro? Isso daqui é resultado da condensação do vapor de água que está próximo à superfície. Geralmente acontece pela manhã, no período da manhã, quando as temperaturas são mais baixas. Isso acontece quando o ar úmido se resfria e atinge o ponto de orvalho, que formam essas pequenas gotículas de água que ficam suspensas na atmosfera. Então isso aqui, gente, é a água que fica suspensa, por conta das temperaturas mais frias. De manhãzinha agora no outono já está fazendo mais frio. Região oeste tem marcado aí às vezes temperaturas abaixo de 10 graus. Então já fica mais gelado, depois esquenta, tem a amplitude térmica e aí com o sol a gente consegue ver a neblina lá ao fundo. E aí o pessoal fez a imagem e mostrou. Isso aconteceu em muitas cidades. Mas agora vamos ver como é que vai ficar o tempo em toda Santa Catarina. Hoje, uma quarta-feira ensolarada aqui no nosso estado. Tem sol para todo mundo. E uma massa de ar frio, como eu disse para vocês, deixou as temperaturas mais baixas ao amanhecer. E isso pode acontecer também no fim do dia. Então, olha só, a região oeste hoje, mínima de 11 graus.
Meio oeste 9, extremo oeste tinha 13 de manhã, mas agora esquenta, com o sol pode chegar a 27, 26, 25 graus. Região da Serra, mínima de 8 e máxima de 23. Planalto Norte já esquenta um pouquinho mais, chega a 24, assim como o Vale do Itajaí, região de Blumenau, que também chega a 24 graus. Grande Floripa com 24, o Sul também, esquenta mais no Norte Catarinense, região de Joinville, com 25 graus de máxima nos termômetros. E amanhã, o dia ainda começa com sol em todas as regiões, mas no oeste e meio oeste, mais nuvens e aí na sequência já temos pancadas de chuva com raios. Nas outras regiões, essa instabilidade, ela deve chegar a partir da tarde, devido à rápida passagem de uma frente fria. Com isso, gente, esfria mais no finzinho da quinta-feira. Então, amanhã, no fim do dia, que a gente vai sentir essa queda nas temperaturas. Bom Jardim da Serra amanhã, máxima de 18 graus, ó, então já não passa dos 20, já esfria um pouquinho mais. São Bento do Sul tem 20 de máxima amanhã, no Planalto Norte. Concórdia, na região oeste, já com essa instabilidade, a chuva desde cedo, máxima de 21. Jaguariúna, no sul do estado, tem 23, Gaspar, no Vale, 24 e Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis, é onde mais esquenta amanhã, máxima de 25 graus nesta quinta-feira. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia. Vamos bater um papo agora com o Roberto Azevedo, ele já chegou por aqui. Roberto, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Maria Esther, boa tarde a você que nos assiste. Roberto, vamos lá, primeiro assunto de hoje. Vamos lá, o governador Jorginho Melo está em Brasília, participando agora de manhã de uma reunião do CODESUL e à tarde ele tem uma agenda junto com o Fórum Parlamentar Catarinense. Vai ao ministro dos Transportes, Renan Filho, com quem bateu boca virtual dia desses, e também vai à direção nacional da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para tratar do quê? Está escrito aqui, ó, Morro dos Cavalos. E o governador leva embaixo do braço um estudo feito por técnicos da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade como alternativa para o problema do Morro dos Cavalos. Vamos dar uma olhadinha? Está aí, ó, tela cheia no ar. Esta parte que fica à direita do vídeo é o trecho atual. É aqui que a gente passa à direita do vídeo, onde está aqui viaduto, Praia do Sonho, existente, etc. e tal. Aqui vai ser construída uma rótula que vai propiciar a entrada nas praias de Palhoça, e esse traçado de 4 pistas vai virar, por esse projeto, um traçado de 3 pistas, com 2 grandes acostamentos. Um dos problemas do Morro dos Cavalos. Aqui, volto a dizer para vocês, é sentido sul-norte. Embaixo sul, em cima norte. Então, é a ideia que o engenheiro Alisson Rodrigo de Andrade, do DENIT, superintendente regional do DENIT, falou aqui no programa. Preservar o atual traçado. Por que desativar o atual traçado por conta de 2 mirabolantes túneis? Não, preserva o atual traçado. E faz um outro de cerca de 5 quilômetros e 200 metros, que aí sim pega lá antes do Morro dos Cavalos, lá em cima, e desce em direção ao sul catarinense até esta rótula que será construída. Ou seja, esta é a obra sugerida pelo governo catarinense. Ela vai custar alguma coisa em torno de 291 milhões e 200 mil reais. O governo do estado se dispõe a pegar parte daqueles 380 milhões que tem a ver, porque investiu em obras federais no governo de Carlos Moisés e quer o retorno para o estado. Só que o governo federal teria compromisso, e é essa a proposta que o governo leva para Renan Filho, de fazer toda a parte de liberação ambiental, porque 1,5 km desse traçado passa pela reserva indígena. E aí eu vejo um problema já que vai ser motivo de discussão ideológica, de discussão técnica, de discussão de blá, 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 e pode demorar. Mas é uma ideia plausível. Isso aqui poderia ser feito em 1 ano e meio, segundo o governo, essa obra. Depois de sanar dessas questões, porque tem que fazer um projeto técnico, tem que fazer toda essa questão ambiental, tem que liberar a área dentro da reserva indígena, 1 ano e meio o governo faz. E seria também por um sistema mais rápido, um sistema que você faz liberando muitas amarras do processo licitatório. Ou seja,
é uma proposta factível que o governo está levando. Mas você sabe que tem político de Santa Catarina defendendo a história dos 2 túneis, né? Inclusive ligando para as autoridades, não, tem que manter a história. Eu até entendo que é a história de 2 túneis, porque já tem projeto, porque já houve uma licitação, não saiu do papel, mas estou sentindo o cheiro de empreiteiro interessado. Aí a coisa pega, porque a obra com os 2 túneis levaria no mínimo 5 anos, no mínimo. E a gente não tem esse tempo todo para esperar para resolver os problemas do Morro dos Cavalos. O que chama atenção aqui, Roberto, também é o tempo, né? Pouca diferença. Esse daqui 3 minutos e 18 segundos para percorrer esse trecho que já existe, e o outro quase 4 Mas aí minutos. você tem que pensar o seguinte, esse trecho, no sentido sul-norte, continua com 3 minutos. O que aumentaria um pouquinho, alguns segundos, para ser exato, aumentaria ali 36 segundos, é o trecho norte-sul. O que não altera em nada, né? Para Então quem está vamos fazendo ver uma viagem. o que vai sair dessa reunião. Também tem a questão da ANTT e do Ministério em relação às concessionárias. Isso aqui vai ficar sobre a supervisão da Artérias Litoral Sul, que pode ter uma prorrogação de contrato, que tem um contrato menor com o governo federal, ou com a CCR Via Costeira, que já faz o traçado sul. Tudo isso está à mesa, tomara que seja uma solução plausível, factível e, preferencialmente, mais rápida que a história dos 2 túneis. Precisa ser resolvido o quanto antes, né? Exatamente. Essa situação. Roberto, próximo assunto, Silvinei Vasquez vira réu no processo que apura um suposto golpe de Estado. Exatamente. Ele e essas outras 5 pessoas aqui estavam na investigação da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República, foram denunciadas e ontem, pelas mãos da primeira turma do STF, viraram réus. Está aqui o Silvinei Vasquez, que hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico e também de tecnologia lá em São José, na Grande Florianópolis. Ele era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, na época do governo de Jair Bolsonaro. O Marcelo Câmara, coronel da Reserva do Exército, Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, a delegada de Polícia Federal, Marília Ferreira de Alencar, o outro delegado federal da Polícia Federal, Fernando de Souza Oliveira, e o general Mário Fernandes, general da Reserva do Exército, que é apontado, segundo a PGR, como o articulador, o chefe da Operação Punhal Verde Amarelo, que pretendia, segundo a denúncia, matar o presidente Lula, o vice Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Claro que eles terão agora o direito à ampla defesa. Todos eles negam a participação, negam inclusive a existência desse suposto golpe de Estado. Mas aí você vai ter que convencer as autoridades judiciárias, porque tanto a PGR quanto a Polícia Federal fizeram um amplo levantamento. Com esses 5 ou 6 novos réus, já são 14 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que entra. Esse aqui é chamado o núcleo 2 desta investigação. Vamos dar uma olhadinha sobre quais crimes eles são acusados. Golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, organização criminosa armada, isso aqui é bastante grave, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Ou seja, é aquilo que todos os outros 8 já haviam sido tornados réus, agora também disso aqui. É evidente que esse aqui é um processo grande, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que é um processo político, que não é um processo técnico, tem os 2 lados na história, porque quando você envolve estrutura de governo, evidentemente os processos também têm viés político. E, pois bem, tudo isso aqui colocado, como eu disse antes, Maria Esther, as pessoas terão direito à ampla defesa, apresentar o contraditório, inclusive produzir novas provas. Tanto quem acusa, que é o caso da PGR, Procuradoria-Geral da República, quanto os advogados daqueles que foram transformados em réus. Têm direito a apresentar novas provas. Roberto Azevedo aqui no SCC Meio Dia, tem mais em scc10.com.br? Exatamente, vamos acompanhar essa visita importantíssima aí do governador Jorginho Melo, do Fórum Parlamentar Catarinense, e do presidente da Assembleia, que estará presente, Júlio Garcia,
do Sérgio Guimarães, que é deputado estadual, e também do Zilli, que é o coordenador da bancada Regional Sul, que foram juntos para essa reunião que, a princípio, era só do Fórum Parlamentar. É bom. Eu acho que poderiam até levar algumas entidades da sociedade civil organizada. Seria interessante, porque esse é um assunto por Santa Catarina. Não é assunto político partidário, muito menos ideológico. É por Santa Catarina. Obrigada, Roberto. Até amanhã. Até amanhã. Agora a gente vai dar um pulinho lá no scc10.com.br. Otton já chegou por aqui, separou alguns destaques, como você faz todos os dias, mostrando o que está gerando mais cliques por ali, né, Otton? Boa tarde para você. Boa tarde, Esther. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham por todo o estado no SCC Meio Dia. Exatamente, trazendo para vocês aquilo que é notícia e informação. E a gente sabe que a imprensa tem um papel importante na ajuda da comunidade, Esther. E o que eu não duvido e acredito que você não, é da solidariedade do povo catarinense. Muitas vezes a gente mostrou isso, Otton. E tem gente precisando de ajuda e por isso a gente vai dar essa atenção especial, porque uma família no sul do estado está precisando aí arrecadar fundos para um medicamento para uma criança. Vamos ver. Vou explicar essa história certinho para vocês aqui agora, na nossa tela interativa, porque tem uma família de Santa Catarina que está pedindo ajuda para comprar um remédio contra uma doença rara. Essa doença não tem cura e a criança ela vai precisar tomar o remédio durante toda a vida. Olha aqui, ó, é o pequeno Benjamin Machado Rocha, ele tem apenas 3 anos e está pedindo para comprar um remédio que chama Deferazirox. Esse remédio ele tem um custo de R$ 2.500 e trata essa doença rara hereditária, que faz com que o corpo absorva mais ferro do que o necessário, podendo causar danos no fígado e no coração. A família entrou em conversa conosco aqui no SCC10 e no SCC-SBT, pedindo a nossa ajuda para uma vaquinha online. Você ficou interessado, tem condições de ajudar e não importa o valor? Acesse o scc10.com.br, essa notícia está no destaque do nosso portal. Lá tem o link de direcionamento para a vaquinha online. É um pedido de socorro da mãe, principalmente nos próximos 2 meses, porque segundo a advogada que acompanha o caso, é o período mais ou menos aí de tramitação legal no judiciário para que ela consiga esse remédio por conta do SUS, por conta dos governos que são os responsáveis por isso. Mas até lá o menino não pode ficar sem o remédio que precisa ser aplicado constantemente e para o resto da vida. Então a gente se sensibiliza, é parte do papel da imprensa ajudar realmente e poder fazer isso por essas pessoas e a gente vem aqui realmente com muito carinho, acreditando na sua solidariedade, pedindo ajuda. Lembrando que todo esse nosso processo, ele é feito de forma muito transparente. A gente teve o acompanhamento da nossa equipe lá no sul do estado, na região de Criciúma. Realmente é alguém que está precisando e a sua ajuda pode fazer diferença. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre tecnologia, sobre inovação e sobre novas ferramentas que você vai usar ou muito provavelmente já deve estar usando nas novas atualizações do WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais consumido no mundo todo. E nós aqui brasileiros, além de ser uma ferramenta de entretenimento, virou também uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas na comunicação. Pois é, o aplicativo de mensagens mais popular, ele lançou diversas novidades agora no final de 2024 e no início de 2025. Você pode acessar o nosso scc10.com.br, ele tem mais ou menos esse formato aqui para você que está com o celular na palma da mão e ver algumas dessas novidades. Alguns dos destaques que eu trago para vocês é que agora você consegue, por exemplo, nas suas conversas, organizar uma lista personalizada. Consegue separar grupos de trabalho, grupos de família, amigos de infância, tudo isso você consegue organizar para manter o seu aplicativo aí de uma forma mais transparente que você consiga usar melhor. Tem também a transcrição de áudios, que já está disponível para algumas pessoas, a aceleração de ver vídeos em velocidade mais rápida, são algumas das funcionalidades, mudança nos filtros e planos de fundo, enfim. Muitas dessas novidades talvez você já esteja usando e não esteja percebendo, mas algumas delas você precisa ativar e vem aí para facilitar. A gente sempre disse que a inteligência artificial, ela veio a nosso favor para quem souber usar. Ficou curioso? Quer saber como ativar todas essas novidades aí no seu WhatsApp? Vem comigo aqui no SCC10, que a gente está ensinando tudo certinho nessa reportagem especial. E a gente sabe, o WhatsApp
hoje em dia está na mão de todo mundo, né, Esther? Todo mundo usa, não tem como, né? Não tem como escapar. Agora, a transcrição de áudio, essa daí eu tenho usado muito. Porque às vezes você está no meio do trabalho, tem um momento que você não pode parar para escutar, você coloca ali, consegue ver e escreve certinho. Rapidinho, bem escrito, funciona muito mesmo. Eu uso bastante também, ainda bem que veio essas novas funcionalidades. Ainda bem, eu vi né? que você falou de uma de acelerar o vídeo também, essa eu nunca tinha escutado. Eu sabia de acelerar o áudio, mas o vídeo ainda não conhecia. É como o áudio, mas agora vai ser possível para o vídeo acelerar até 1.5 ou 2 vezes. Mas vale a gente destacar que, por enquanto, está disponível apenas para iOS. Mas a plataforma já anunciou que também vai disponibilizar essa modalidade para aparelhos Android. Ótimo. Obrigada, Yolton, pelas informações. Obrigado, Esther. Até amanhã. Até amanhã, gente. Vamos seguir com outras notícias aqui no meio-dia? As policlínicas de São José estão oferecendo atendimento especializado à população de forma gratuita. E elas atuam de forma complementar às unidades básicas de saúde, garantindo acesso a consultas, realização de exames, procedimentos ambulatoriais e também serviços de apoio. O Kaique está chegando agora com as informações e a gente quer saber, Kaique, quais são as orientações sobre os horários e também sobre esses atendimentos. Conta pra gente. Oi, Maria, olá a todos que assistem o SCC Meio-Dia. Eu falo neste momento da Policlínica de Barreiros, na cidade de São José, que é uma das 3 do município. As outras 2 ficam na Forquilinha e no bairro Campinas, todas regiões muito movimentadas e populosas do município. A primeira coisa, talvez a mais importante, é que os atendimentos nas policlínicas, eles devem acontecer a partir do postinho de saúde, que chamam-se unidades básicas de saúde. Como é que é isso? A pessoa, então, tem aquele postinho no bairro, aqui em São José. Ela vai até lá, conversa com a equipe de saúde do local e, na necessidade de alguma consulta especializada ou algum outro exame que a unidade básica de saúde não ofereça, ela é encaminhada a uma das 3 policlínicas do município. E dessa forma ela tem acesso a serviços como, por exemplo, ginecologia, obstetrícia, pediatria, cardiologia, dermatologia, psiquiatria, ortopedia e muitas outras especialidades médicas. Como eu disse, eu estou em Barreiros e no caso desta unidade, o foco, digamos assim, as especialidades são oftalmologia, urologia, radiologia, reumatologia e proctologia, além, é claro, de muitos outros atendimentos. O nome ele é bem sugestivo. Policlínica, ou seja, várias clínicas, várias especialidades médicas em um único lugar. Isso tudo para garantir um atendimento de qualidade e de forma complementar, algo que acompanhe a vida do cidadão que mora em São José. Portanto, fica essa dica, lembrando que a ideia é que os atendimentos aconteçam a partir das unidades básicas de saúde. Então, você que está precisando, quem sabe, de um oftalmo, por exemplo, vai lá no postinho, pede esse encaminhamento, explica a sua situação e, eventualmente, você pode ser encaminhado aqui para Barreiros. Maria? Ótimo, Kaique. Obrigada pelas informações. É a saúde de São José, né? Atendimento gratuito para a comunidade, para a população. Obrigada. A Câmara de Vereadores de Lages aprovou na noite desta terça-feira, por unanimidade, o projeto que reconhece a Sapecada da Canção Nativa como patrimônio cultural imaterial do município. A Sapecada é o festival de música nativista que acontece todos os anos durante a Festa Nacional do Pinhão. A Suiane está chegando ao vivo aqui para trazer mais detalhes, porque a Sapecada ela já é conhecida como patrimônio cultural do estado de Santa Catarina. É isso mesmo, né, Suiane? Explica pra gente o que vai mudar a partir de agora. É isso mesmo, Maria. A gente está aqui justamente no calçadão da Praça João Costa, onde vai acontecer esta edição da Sapecada da Canção Nativa da Serra Catarinense, porque ontem foi justamente votado, né? E por unanimidade os vereadores votaram justamente por esse projeto de lei para que a Sapecada da Canção Nativa seja reconhecida aí como patrimônio imaterial do município de Lages. No ano passado, em dezembro de 2024, o governador Jorginho Melo, ele já assinou justamente, sancionou aí uma lei estadual, justamente determinando a Sapecada da Canção Nativa como patrimônio cultural do estado de Santa Catarina. Agora, esse projeto que foi aqui do vereador Maurício Batalha Machado segue para a sanção da prefeita. Ele é muito importante, justamente
justamente para resguardar legalmente também a importância desse festival, que já acontece aí há mais de 30 anos aqui em Lages, um festival de música nativista que valoriza a tradição, a cultura da região, reúne justamente músicos, artistas, tanto com a música serrana, a música também gaúcha, né? Então ela é muito importante, acontece todos os anos durante a Festa Nacional do Pinhão. Além disso, né, a gente sabe que nesse ano a gente tem novidades aí para o festival, considerado aí um dos maiores aí da América Latina, o Festival de Música Nativista, e nesse ano vai ser ainda mais valorizado durante a Festa Nacional do Pinhão, 35ª edição, porque vai acontecer aqui no calçadão da Praça João Costa e com uma nova data, acontecendo no final de semana, na sexta, sábado e domingo, entre os dias 13 e 15 aí de junho. Mas a Festa Nacional do Pinhão já começa antes, no dia 6 e segue até o dia 22, são mais de 15 dias de festa. E a gente também teve uma novidade agora, né, para esse ano, a gente já tem novidade aí sobre os shows nacionais. Durante essa manhã, aí a equipe da Rádio Clube de Lages teve a pré-confirmação de 3 shows que aguardam apenas agora justamente a assinatura do contrato por parte dos artistas. Seriam eles então Guilherme Beluto, Yasmin Santos e também aí Fernando Sorocaba. Então seriam os 3 primeiros shows nacionais que devem ser anunciados em breve pela Prefeitura de Lages. Lembrando que nesse ano a festa vai acontecer de forma gratuita, aberta ao público, e o local possível para esses shows nacionais deve ser o Estádio Municipal Vidal Ramos Júnior. Volto com você. Obrigada, Suiane. Aproveitou, já deu uma palhinha ali também das mudanças, das novidades da Festa Nacional do Pinhão de 2025. Obrigada pelas informações. Vamos fazer um intervalo por aqui? Voltamos em instantes. Tem imagens de governador Celso Ramos. Dá pra gente espiar lá fora? 25 graus, olha que imagem bonita. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia. Agora vamos falar de leitura. Você gosta de ler? Olha só que ação bacana que vai acontecer nessa quarta-feira em Itajaí. A Cris está chegando com os detalhes. Ô Cris, conta pra gente o que é que vai acontecer por aí, como é que as pessoas podem participar. Ela, que é uma leitora assídua, é contadora de histórias, a nossa Cris já está fazendo uma leitura por ali, né, Cris? Oi, Maria, estou sim. Olha só, essa é a minha escolha para hoje, porque, claro, eu quero participar também da Parada da Leitura, que acontece hoje aqui em Itajaí. Serão 35 minutos, viu? Bastante gente lendo ao mesmo tempo. A expectativa é reunir 20 mil pessoas. A diretora da biblioteca, que é organizadora desse evento, tem mais informações. Vamos ouvir. Itajaí vai parar. Primeira parada da leitura. Vamos parar as escolas municipais, estaduais e as particulares por 35 minutos, das 16 às 16h35. Um momento de valorizarmos a leitura em um período em que o mundo digital tomou toda a frente, né? E cadê os livros físicos? E onde está a leitura dos livros físicos? É nesse intuito que vamos trabalhar. E tem um detalhe importante, tudo documentado. Para quê? Para pleitearmos o recorde no Guinness Book. Então, não fique em casa, venha você também para a Praça da Bíblia. Todo mundo na Praça da Bíblia, ao lado da Biblioteca Municipal de Itajaí, ali na Vila Operária. E daí, qual será a sua escolha de hoje? Volto contigo, Maria. Boa tarde. Obrigada, Cris. Uma boa tarde para você. Um bom restinho aí de quarta-feira. Fernando, vamos ficando por aqui, né? E em verdade vos digo, era isso. Era isso. Muito obrigado pela parceria, a equipe toda aqui. Amanhã a gente se encontra novamente, 11h15 aqui no SBT. Cuide-se, até lá. Vem aí o A Tarde é Nossa. Bora lá.